Olá, meu nome é Gerson Vargas e eu sou sacerdote da Sagrada Família. Eu vim aqui hoje falar com você sobre uma coisa que eu tenho refletido há muito tempo, tenho ponderado há muito tempo, e quero dividir essa minha reflexão com você, que é entender Jesus dentro do contexto da época em que ele viveu. Hoje em dia, acho que o mundo inteiro sabe quem é Jesus, e inclusive nos países cristãos ele é assim massificado, né? Você tem filmes dele na televisão e no cinema, você tem documentários, você tem as igrejas, diversas igrejas que falam dele, até mesmo religiões que não têm igreja, né? Como o Espiritismo, né? Que é kardecista, é cristão, a Umbanda, que é uma religião 100% brasileira, que surgiu aqui no Brasil, é cristã. São tantas e variadas, né, formas de cristianismo que nós temos, desde os chamados ortodoxos até os esotéricos, né? Desde os radicais até os liberais, desde as igrejas até outros tipos de templos e reuniões feitas. Mas e como era Jesus? Como era ver e entender Jesus na época em que ele nasceu e que ele viveu e morreu, né? Que seria aproximadamente 4 anos antes dele mesmo, até cerca de 30 depois dele. Esses 4 anos antes dele mesmo, que a gente fala antes de Cristo, né? Por um erro aí no calendário, ele acabou tendo nascido 4 anos antes do ano 1. Mas isso é outra questão, isso não é relevante, não é importante. Eu quero que você pense o seguinte: Deus deu uma lei a Moisés, lá no Monte Sinai, aquela lei que muitas pessoas falam 10 mandamentos, mas na verdade, se eu não me engano, são 600 e poucos artigos que devem ser cumpridos. Aqueles 10 são os 10 primeiros, vamos dizer, são os mais fundamentais. Mas tem a lei mosaica, a lei do Velho Testamento, ela é uma lei sacerdotal, ela fala como deveriam ser escolhidos os sacerdotes, é uma lei cerimonial, porque fala sobre as cerimônias, tanto para expiar o pecado, os sacrifícios, como deveria ser montado, como deveria ser construído o tabernáculo, como ele deveria ser montado, desmontado, carregado, né? Depois, futuramente, como seria o templo. É uma lei civil também, não é só uma lei religiosa, mas é civil, porque trata de delitos, de crimes e das suas penas. Quem roubar, o adultério, o mentir, o falso testemunho, né? Relações de propriedade, relações de, por exemplo, propriedade de pessoas, que era escravidão. É uma lei muito ampla, ela não é uma lei só religiosa ou espiritual. É uma lei civil, era a Constituição de Israel. E nessa Constituição, nessa lei, falava que só existia um único Deus, é o primeiro mandamento, e que esse Deus deveria ser honrado, amado, respeitado, temido, etc, etc. E nessa mesma lei dada por Moisés, que todo judeu reconhecia que era uma lei de Deus, e era a função deles serem uma nação, um Estado, inclusive um Estado soberano, porque a lei deles estava ali, mesmo sob o domínio do Império Romano, eles continuavam a ter as suas leis, né? E desde que essa lei não interferisse na lei de Roma, ela era respeitada. E se o judeu achasse que não, ele deveria que aquela lei romana era contrária à lei de Deus, ele preferiria seguir a lei de Deus, e aí haveriam guerras, etc, etc, etc. Pois bem, nessa lei mesmo fala que ninguém pode dizer que é Deus, só existe um Deus que está no céu. Eu não sou Deus, você não é Deus, ninguém é Deus. E quem dissesse que era Deus, era um blasfemo, era uma pessoa pecadora, deveria ser morto a pedradas, porque era um falso profeta. Dentro desse contexto é que nós vemos nascer e se desenvolver toda a narrativa da vida de Jesus. Um homem que nasceu de uma mulher, ainda que se diga que ela era virgem, ninguém sabia disso, ela era uma mulher. As pessoas conheciam, o pessoal da cidade de Nazaré, onde ele viveu, conheciam Maria, conheciam os irmãos de Jesus, dentre eles Tiago, que depois se tornou líder da igreja de Jerusalém, conhecia ele, desde que tinha conhecido José, que foi seu pai e faleceu, sabia que ele era um jovem, um carpinteiro que aprendeu a profissão com o pai. Era um homem comum, um judeu como qualquer outro que se possa imaginar. E de repente esse homem, que todo mundo conhecia, que de repente falava para ele fazer uma cadeira, uma mesa, que ele ia na casa de alguém fazer um reparo, que ia em alguma festa, participava de casamentos, participava de aniversários e tal, aquele homem começa a dizer que ele é Deus, ou que ele é o Filho de Deus. Ele não é um Filho de Deus, sendo que nessa época ali, no Velho Testamento, etc., ou no começo do Novo Testamento,
Não existia essa ideia de que nós somos filhos de Deus. Não. O judeu imaginava que ele era um servo de Deus, que ele era um povo escolhido por Deus. Mas nenhum judeu tinha aquela ideia específica de ser um filho de Deus. Não. Eu sou um servo de Deus. E aparece esse homem que começa a dizer, não, olha, eu sou o filho de Deus. Eu sou Deus. Logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele deixa isso claro, dizendo que antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois vai falando, e vimos a sua glória como o unigênito Filho de Deus que esteve entre nós, Jesus. Então Jesus assume que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele tem a mesma natureza de Deus, que ele tem a mesma essência de Deus, e ele tanto se coloca nessa posição que ele perdoa pecados, que é uma prerrogativa única de Deus. Perdoar pecado, só quem perdoa é Deus. E ele se coloca nessa posição. Por isso que ele era tão combatido, por isso que ele era tão perseguido pela elite religiosa. E até por muitas pessoas comuns do povo, porque falavam, esse cara é louco, ele está dizendo que ele é Deus, quem ele pensa que é? Eu até vou pôr aqui um link de um pastor que vai a Jerusalém para conversar com um rabino. É um vídeo, acho que deve ter no máximo 4 minutos, e a argumentação do rabino é impecável. Não há o que se questionar no que ele fala. Vendo esse vídeo você vai entender como os judeus viam e veem Jesus. Então, quer dizer, Jesus não era a pessoa falar, não, mas Jesus, se eu tivesse naquela época, eu ia entender, eu não ia crucificar, eu ia seguir, eu ia fazer tudo. Não, ele era um cara que surgiu dizendo que era Deus, e aí? E uma coisa também curiosa, Jesus ele também era muito, vamos dizer, radical. Vou usar essa palavra radical. Por exemplo, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, as multidões que estavam ali para ouvir, todo mundo é alimentado, todo mundo começa a seguir ele, não, todo mundo vai atrás. Todo mundo vai atrás do quê? Do pão e do peixe, da comida e da bebida. Vou atrás de Jesus porque ele vai me bancar. Um cara que multiplica pão e peixe, esse é o cara. Vou até fazer a campanha para Jesus, para rei de Israel. O que Jesus faz? Jesus desce a lenha deles. Engraçado, ao invés de atrair as multidões, venham porque eu vou dar prosperidade, eu vou dar dinheiro, eu vou dar grana, eu vou dar comida, eu vou dar tudo o que vocês querem. Não, Jesus ele não queria ser um líder popular nesse sentido. Ele desce a lenha, ele bate forte naqueles que foram atrás dele só por comida. Porque ele fala, vocês tinham que vir atrás de mim, atrás da verdadeira comida espiritual. Não por causa de pão, por causa de peixe, por causa de vinho. Isso aí vocês trabalham, correm atrás e se viram. Agora, eu estou trazendo o alimento espiritual. Engraçado, essa postura é completamente diferente da postura que nós vemos das igrejas neopentecostais hoje e de muitas outras igrejas e religiões, né? Vem atrás de mim, entra nessa igreja, segue essa religião, dá o seu dízimo, vamos fazer a campanha de fé, dá o seu sacrifício no altar, sempre envolvendo bens materiais ou financeiros, que Deus vai te abençoar. Engraçado, Jesus fala exatamente contra isso. E hoje eu te pergunto, se eu, vamos dizer que eu chegasse aqui e dissesse, olha, eu sou o Filho de Deus, eu tenho poder para perdoar pecados, tenho poder para fazer o que eu quiser, eu sou o Filho de Deus, fala de mim numa salvação. Você me taca a pedra, não ia? Claro que ia. Já deixando claro que eu só estou dando um exemplo, tá? Não é, eu não sou o Filho de Deus, eu não sou o Jesus, eu não sou a encarnação do Cristo, nada disso não. Eu sou o Gerson, sacerdote aqui, como vários milhões de sacerdotes que existem na face da Terra. Apenas uma pessoa comum. Mas não era essa atitude que você deveria ter? Então as pessoas criticam os judeus por terem matado Jesus, mas, poxa, o que eles poderiam fazer se a lei era aquela? E aí entra em outro ponto que eu quero falar com você. A lei realmente dizia, a lei de Moisés, que um homem não pode ser Deus. E Jesus rompe com isso. Ele diz que ele é Deus. Ele muda essa concepção. Por isso que eu disse, já um vídeo, que o Velho Testamento, que o Novo Testamento não é a continuação do Velho, ele é uma ruptura radical. Jesus traz não um aprofundamento do entendimento da compreensão do Velho Testamento. Ele traz uma nova visão, uma nova compreensão que rasga o Velho Testamento. Ainda que em certas partes ele cite o Velho Testamento, mas ele cita porque ele estava conversando com judeus que conheciam a lei. E baseado na lei ele mostrava as incongruências, as incoerências e até certas maldades da lei. Ele falava, a gente tem que parar com isso. Você vê, a lei dizia que uma mulher pega adultério, um casal pegando adultério, tinha que ser apedrejado. E ele diz, tá, diz isso, mas se você não tem pecado, tire a primeira pedra. Ou seja, ele rompe. Várias vezes ele fala, ouviste que foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Quer dizer, eu estou mudando, eu estou desautorizando aquilo que foi dito lá atrás, estou dizendo algo novo. É com base nessa essência de Cristo, do ensinamento de Cristo, é que eu convido a você a repensar suas posturas. Estejam elas baseadas no Velho Testamento, que Jesus já disse que aboliu, estejam elas baseadas no Novo Testamento. Perceba uma coisa, Jesus nunca escreveu uma linha do que está escrito no Novo Testamento.
Você não vai achar nada dizendo, eu, Jesus Cristo, resolvi escrever. E tudo que foi escrito sobre Jesus foi escrito por pessoas que conviveram com ele, exceto Lucas, que nunca conviveu com Jesus, mas foi escrito no mínimo 30 anos depois que ele já tinha morrido. Vou te fazer uma pergunta. Você lembra o que você almoçou antes de ontem? Vou fazer uma brincadeira aqui com os homens. Você sabe a cor da cueca que você está usando sem olhar agora, bate pronto? Então pense bem, talvez algumas coisas que foram escritas na Bíblia sobre Jesus, realmente Jesus não tenha dito. E principalmente muito do que é falado no Novo Testamento sobre Jesus, tem muita coisa útil, válida e preciosa. Mas não se esqueça que foi escrito por judeus, porque Pedro, Paulo, João, todos eram judeus, e estavam impregnados de uma visão judaica ainda. Tanto que Paulo se batia demais com Pedro, porque Pedro fazia parte daquele grupo, né? Era Pedro, Tiago, tem mais alguém agora que me fugiu o nome, que queria fazer do cristianismo apenas uma seita judaica. Temos uma nova visão, mas ainda somos judeus e vamos guardar coisas do judaísmo. Paulo rompe, mas Paulo também tinha essa cultura judaica. A vida inteira dele, ele foi um teólogo do judaísmo. Então ele se converte ao cristianismo, desenvolve toda uma nova teologia, mas ainda está impregnado da velha, ainda que ele mesmo faça uma ruptura. Então pondere, será que realmente hoje, guiados pelo Espírito Santo, baseado em João, lá na Epístola de João que diz, vós tendes a unção do Santo, e não necessitais que ninguém vos ensine nada. Será que baseado nisso, nós não devemos ter os ouvidos abertos, os olhos abertos, para receber do Espírito Santo uma instrução? Será que um livro, escrito há 2000 anos atrás, no mínimo, né? Parece que o último livro do Novo Testamento foi escrito no ano 100, mais ou menos. Há 1900 anos atrás, tem tanto valor ainda para hoje? Ou nós devemos aprimorar a nossa mente, renovar a nossa mente, a nossa compreensão, com a ajuda e auxílio do Espírito Santo, para compreender uma visão mais contextualizada do Evangelho para hoje? Talvez você diga, a palavra de Deus está escrita e não tem jeito. Mas se você for um cara com a cabeça no lugar, se você for alguém realmente que quer fazer a obra de Deus, você no mínimo vai ponderar do que eu estou falando, você vai pensar. E não precisa concordar comigo. Ore com o coração aberto, com a mente aberta, converse com Deus, não já pensando, eu vou perguntar porque eu já sei a resposta. Não. Senhor, eu estou aberto, qual é a sua palavra? O que é? Eu tenho certeza que se você estiver aberto, Deus vai te mostrar que a gente tem que evoluir certos conceitos do Novo e do Velho Testamento para nos contextualizarmos e pregarmos um evangelho que realmente responda aos anseios e às necessidades da sociedade moderna, ou melhor, pós-moderna. Pense nisso, reflita sobre isso. Falou, até a próxima.